do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus, graças a Deus, vamos para mais um dia, palavra de Deus em nome de Jesus, que Deus está cuidando da nossa vida, né? Bora para a palavra em nome de Jesus, vamos escutar aquilo que Deus tem para a nossa vida diante de cada questão, diante de cada situação, nós vamos ver Deus agindo. Presta atenção. Vamos ficar um livro só hoje? Um, ou dois, ou três. Irmãos, Mateus 25, versículo 1. Portanto, quem está falando? Jesus. Mateus 25, 1. Vamos ler a história aqui, tá? As 10 virgens. Portanto, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Presta bem atenção. 10 virgens pegaram as suas candeias, lamparina, para nós hoje, lanterna, podia ser o candeeiro também, que é dos antigos, é o que está mais perto, né? Mas era a candeia, que funcionava, funcionava por óleo, né? Tinha os candeeiros era por querosene e tal, né? Mas é o mesmo princípio. Então, o que a gente precisa entender? Portanto, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Presta bem atenção. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. Presta atenção. Então, 5 era... O que ele está falando? O que eu preciso entender? Lembra que reino dos céus, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. Presta bem atenção, querido, porque muitas vezes, no todo, nós procuramos agir de maneira certa, mas há situações que eu e você, agimos de maneira inconsequente diante das situações. Presta atenção. As que eram inconsequentes, ao pegar suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Querido, presta atenção, você tem que andar com o seu óleo de reserva. E nós vamos trazer para várias áreas da nossa vida. Primeiro, a nossa vida com Deus, nós temos que andar com óleo, temos que estar cheio da presença do Senhor. As coisas estão acontecendo. E deixa eu te dizer, dentro de mim e dentro de você tem uma carne. E você e eu sabemos que a nossa carne luta contra o espírito. E o espírito luta contra a carne. Esse se opõe. Querido, presta atenção. Se eu não tenho palavra, como é que eu vou combater as situações? Se eu não ando na direção do Espírito, como é que eu vou viver as coisas de Deus? Olha só. Aí ele fala assim, as que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O que eu preciso entender? Você e eu estamos num veículo, certo? E o veículo é nosso. É um carro, é uma moto, enfim, um veículo que funciona a combustível, certo? E nós precisamos chegar lá na Bahia, ou vamos chegar lá em Minas Gerais, vamos chegar lá no Rio de Janeiro, certo? E aí, no meio do caminho, na hora que você vai sair, você faz o quê? Abastece o seu veículo, porque você sabe que precisa de chegar lá. Mas às vezes, o que nós fazemos às vezes? Não, vamos andar só com... Dá tempo, dá para chegar lá. Irmão, às vezes não dá para chegar lá. O que eu quero trazer para nós? Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual.
às vezes não dá para chegar. Aquela oração não dá para chegar. O que que eu quero dizer com aquela oração não dá para chegar? Nós vamos orar a Deus, Deus vai ouvir nossa oração. O que eu quero dizer é que surgem situações que nós precisamos de mais fôlego. Vamos buscar mais fôlego. Vamos ir preparado para aquela situação, em nome de Jesus, trazendo para a nossa vida pessoal, para o dia a dia, para as coisas. Por que que a gente não se prepara antes? Vai surgir uma situação, por que que eu não me preparei antes? Podia ter me preparado no dia. Ó, para chegar lá no Rio de Janeiro, daqui para São Paulo, é tantos quilômetros. Um tanque vai dar? Não, não vai dar. Então, no meio do caminho, separa. Aí passa o posto, a gente acha que vai dar para chegar no outro. E aí a gente nem pesquisou antes, querido. Em nome de Jesus, vai preparado para situações. Deus quer nos honrar, quer fazer grandes coisas na nossa vida. O que eu e você precisamos aprender é que vamos ser prudentes diante de cada situação. Ó, entretanto, as prudentes levaram óleo em suas vasilhas, junto com as candeias. Irmão, leva óleo, vai cheio da presença de Deus, vai cheio da unção, mas eu vou para tal lugar, o que que eu vou entregar? O que que eu vou fazer? Vai com a vasilha cheia, em nome de Jesus. Vai com a vasilha cheia de óleo. De repente acontece alguma coisa, você está preparado. Ah, precisa de 5 peças de roupa, não leva 6, 7. Vai preparado. De repente, o que que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? A gente não sabe o dia de amanhã está na mão de Deus. O que que eu preciso aprender? Aprende hoje, medita hoje, vai cheio da presença hoje, medita, lê o que tem que ler hoje, vai cheio da unção de Deus. Olha só, o noivo, presta atenção, o noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. Irmão, o que que você lembra disso? O que você e eu lembramos? De Saul, não é? Você não lembra de Saul? Que o Samuel demorou para chegar? E aí ia ser confirmado o ministério dele? Querido, as advergências pode acontecer. As situações contrárias pode acontecer. Ó, o noivo demorou a chegar. Ó, não está falando aqui? O noivo demorou a chegar. E todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. E, ó, presta bem atenção. O noivo, aí vamos lá. Vamos entender aqui o contexto aqui. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. Foram preparadas. Agiu de maneira prudente diante da situação. Pensou no que ia acontecer. Não, peraí, eu vou tomar aqui uma atitude, vou fazer tal coisa. Ah, não, mas não vai precisar. Não, mas não custa nada. Ó, eu quero dizer, com a prudência, naquilo que não é um exagero, mas pensa um pouquinho lá na frente, em nome. O que que Deus está falando para nós? Pensa um pouquinho lá na frente, no cotidiano, tá? Falando do cotidiano. Já já a gente volta para a parte espiritual aqui, mas no cotidiano, pensa um pouquinho antecipado. Não vai ter problema. Antecipa, pensa um pouquinho antecipado. Às vezes não precisa, mas não vai ter problema. Não vai causar peso, não vai causar desconforto. Pensa, ó, o noivo demorou a chegar. O noivo demorou. E todas ficaram com sono e adormeceram. Quem dormiu? As prudentes e as insensatas também, não foi? Não foi assim? Não foi as duas? As duas dormiram, não dormiram? Não foi isso que aconteceu? As duas equipes, as 5 prudentes e as 5 sensatas, não foi? Dormiram. Irmão, tem hora que dá para dormir e tem hora que não dá para dormir. Sabe por quê? Porque a vasilha não está cheia, né? A vasilha não estava cheia, certo? Aí vamos lá. À meia-noite ouviu-se um grito: Eis que vem o noivo, saia ao seu encontro. Então, todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias para encontrar o noivo no caminho. Como é que é a candeia? Para enxergar. Em nome de Jesus, querido, anda com sua vasilha cheia. Em nome de Jesus, parte espiritual agora. Às vezes eu estou lidando com situações
vai lá e estuda sobre aquilo, tanto na vida física, pessoal, quanto na vida espiritual, estuda sobre a situação, espiritualmente falando, não deixa para depois, vai com a vasilha cheia, em nome de Jesus, chega preparado, mas dá para continuar, ó, as insensatas recorreram às sábias, dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. A luz estava apagando, elas não iam enxergar o caminho. Não era que nem hoje. Querido, o que ele está falando do reino do céu? Vai com a sua vasilha cheia para enxergar as coisas. O que é a vasilha cheia? É estar na presença de Deus agora e sair com o óleo cheio, e sair com a vasilha cheia, e sair cheio da presença de Deus. Lembra que a carne luta contra o espírito contra a carne? O que eu preciso entender? Diante dessa questão, diante dessa situação, vai surgir situação e eu preciso estar com a minha mente, com o meu entendimento alinhado com Deus, cheio da presença do Senhor. Para quê? Para que eu, de maneira espiritual, saiba combater aquela situação. E de maneira conhecimento, palavra de Deus, vai com a palavra cheia. Às vezes Deus dá uma situação para nos dar um alerta, vai lá, estuda. Às vezes é um serviço também que vai fazer. Então, esteja prudente, esteja preparado. Olha só. As insensatas recorreram às sábias, dai-nos um pouco do vosso azeite, porque nossas candeias estão se apagando. Porém, as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vende e comprai. Irmão, o que isso quer dizer? Presta atenção. Deus está falando hoje, está falando agora, para eu agir e ser prudente em toda situação, na vida pessoal e na vida espiritual, ministerial, profissional, e assim vai, certo? Ele está falando isso com nós, está dando direção. E isso quer dizer o quê? Que Deus chega primeiro. As situações podem acontecer e você já vai estar preparado, seja prudente, vai lidar. Eu vou te dizer uma coisa em nome de Jesus. Eu creio poderosamente, verdadeiramente, que Deus chega primeiro, certo? Então ele está falando para eu e você ser prudente. O que nós vamos fazer? Vamos ser prudentes. Na hora que chegar a situação, o Espírito Santo vai te lembrar dessa palavra. Em nome de Jesus, nós vamos ler aqui, que ele nos lembra. E você vai ser prudente. E vai pensar lá na frente. Mas vai pensar antecipadamente lá na frente. Em nome de Jesus. E lá na frente você vai ver a honra e a manifestação de Deus. Querido, o que ele está falando aqui? Elas estão falando. As 5 insensatas falando, me dá um pouquinho do seu azeite. Não dava para dividir, querido, tem coisa que não dá para mim buscar para você, e não dá para você buscar para mim, não tem como. Você sabe aquela história lá que os antigos falavam, o trocadilho? Não dá para beber água para matar a sua sede. Não dá para o fulano beber água para matar a minha sede, não dá. Não tem como, não dá. Eu tenho que buscar. Vai abençoar, vai dividir o pão, vai partilhar o pão, reparte com 7, com 8, lança seu pão sobre as águas, reparte com 7, com 8, porque você não sabe o que vai vir sobre a terra e tal. Ele está falando de outra coisa, querido. Aqui não dá. Se elas pegassem, não era maldade no coração. Não sei o quê. Eu gastei o meu cartão e tal, e agora fulano não quer me ajudar a pagar, não custa nada. Irmão, em nome de Jesus, não é que não custa nada, não. Quem mandou você ir lá e fazer isso? Eu estou falando isso de exemplo, tá? Não tem nem envolvido coisa financeira aqui, mas nesse sentido. Mas o que eu preciso entender? Seja prudente, pensa, vai fazer o quê? Você vai para onde? Vai para esses estados aí que eu falei? Vai para algum desses? Pensa direitinho. Seja prudente diante de cada situação. Deus quer nos honrar. E eu preciso enxergar o caminho. Vamos lá, vida espiritual. Porém, as sábias responderam, não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós, outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai. Não adianta. A comunhão que eu tenho com Deus é diferente o que o outro irmão tem, com o que o outro fulano tem, e assim vai, não adianta. E outra,
Isso daí não é falando não, mas eu preciso buscar hoje e preciso buscar amanhã. Para ser cheio de Deus e tá com a vasilha cheia. Você não comeu hoje? Não lembra lá do maná? Lembra do maná? Ó, pega para hoje. Eu peguei para hoje. Aí amanhã eu vou pegar para amanhã. E assim nós vamos ser prudentes todo dia. Aí continua aqui, versículo 10. Mas saindo ela para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens e prudentes chamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhe respondeu: Com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, agora presta atenção. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora que o Filho do Homem chegará. Irmão, ele está comparando tudo ao reino dos céus. O dia a dia da nossa vida é um treinamento para o reino dos céus. Então, surgem situações que nos treinam. Deus, presta atenção, Deus está nos treinando todo dia para que nós possamos aprender o que é o reino dos céus. Então, ele traz os comparativos. Então, todo dia, o que eu preciso entender? Não dá para pegar emprestado o óleo, ninguém vai emprestar. É algo que é necessário ali. E se tirar dali, vai faltar, não dá, não é maldade, não é ruindade do coração, não. Vai buscar e ser prudente, em nome de Jesus, e as coisas vão acontecer. Presta atenção aqui comigo. O que ele vai falar aqui? Ó, tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Está lidando com tal situação? Busca aí hoje, seja prudente. De novo, vamos ler o João 14, 26. Lemos ontem, vamos de novo hoje. Mas o advogado, o Espírito Santo, quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades, vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não permita que o vosso coração se preocupe, nem vos deixe amedrontar. O que eu preciso fazer? Escutar o que o Espírito Santo de Deus está falando. Aprender diante de cada situação. Lembra o que eu disse? Ele chega sempre primeiro. Deus é fiel. O que ele está mandando a gente fazer? Em toda a sua vida, em cada área, em cada situação, seja como? Seja prudente. Diante das situações, seja prudente, pensa lá na frente. Vai fazer alguma coisa, pensa lá na frente. Ô, irmão, às vezes tem consequência que a gente toma de coisa que a gente fez lá há 15 anos atrás, há 12 anos atrás, há 13 anos atrás. Aí você fala assim, ó, eu hoje tenho essa consequência para resolver. Por quê? Porque a atitude que nós tomamos lá atrás. Bora orar? Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos pela tua graça e a tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, estende as tuas mãos com o teu poder e a tua graça. Opera com a tua unção, Senhor, e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Deus querido, Deus maravilhoso, vem operando com o teu poder e a tua unção, vem manifestando da tua graça e da tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, quebra o mal, toda situação contrária. Senhor, em nome de Jesus, toda força do inimigo seja aniquilada com o teu poder e a tua graça. Senhor, nos dá sabedoria diante de cada situação, nos dá prudência, meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser prudentes diante de cada questão, diante de cada condição e viver, papai querido, o seu cuidado, a sua graça e a tua misericórdia. Enche-nos, ó Deus, da tua unção, enche-nos do teu poder, a tua mão e a tua misericórdia. Nos dá sabedoria em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.